Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 17. Vamos ler versículo 20 e versículo 21. Diz assim: Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, versículo 20. E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele lhes respondeu e disse: o reino de Deus não vem com visível aparência. Versículo 21. Nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus Cristo quis dizer com que o reino de Deus está dentro de vós? Primeiro, nós precisamos entender que os fariseus e os discípulos ali estavam pensando, alguns, estavam pensando que o reino de Deus iria vir do céu, com sinais, prodígios, e Jesus ia ser proclamado o rei de Jerusalém ali, e o império da Roma ia ser destruído, eles não iam mais viver sobre a opressão dos romanos. E Jesus Cristo disse assim: não, o reino de Deus não é assim. Não vou dizer, ó, o reino de Deus ali, ó o reino de Deus lá. Não é assim. O reino de Deus está dentro de vocês. O que Jesus quis dizer com que o reino de Deus está dentro de vocês? O reino de Deus, ele quer dizer que nós temos o reino de Deus dentro de nós temos que ter as características de Jesus Cristo dentro de nós. As nossas condutas, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos atos, a nossa obediência a Deus. O reino de Deus se baseia também, ele quer dizer que todos os ensinamentos dele têm que estar dentro de nós, com base no Sermão do Monte da Montanha. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Se você quer entender quais são os princípios do reino de Deus, leia Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Ali está a base que todo cristão deve viver. Ali está o fundamento do que é o reino de Deus. São princípios, deveres e segmentos que todo cristão deve viver. Então, quando ele quis dizer que o reino de Deus está dentro de nós, quer dizer que as características de Jesus Cristo tem que estar dentro de nós, os ensinamentos de Jesus Cristo estão dentro de nós, e nós temos que expor ele para fora, na nossa conduta, nas nossas decisões, com base em tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, com base no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Você tendo esses princípios dentro de você, você está expondo, você está colocando o reino de Deus em prática. E é isso que Jesus Cristo quer de nós. É isso que Jesus Cristo falou para os discípulos. Portanto, agora vão e façam discípulos por todas as nações. Vão e preguem o Evangelho, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o que Jesus Cristo falou. Ensinando. Ensinando o quê? Ensinando tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo instruiu eles sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus é amar o próximo. O reino de Deus é amar somente o Senhor e seu Deus. É somente adorar a Ele, é somente se prostrar somente a Ele. Não adorar imagem, escultura nenhuma. Não se prostrar a imagem, escultura nenhuma. Não ter, eu venero essa imagem. Não. Eu tenho respeito. Não é isso. Tem que ter respeito e adoração somente por Deus. Tem que ter obediência somente por Deus. Isso é reino de Deus. Que todos nós venhamos expor esse reino de Deus, com as características de Jesus Cristo dentro de nós, com os princípios de Deus dentro de nós, com base em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos instrua pela verdade, pelo caminho, pela vida que é Jesus Cristo. Tendo Jesus Cristo como nosso centro das nossas atitudes, das nossas escolhas, das nossas decisões. Nosso caráter, nossa conduta, nossas ações tem que estar baseada nesses princípios. Que você ande por esses princípios. Leia, se você quer conhecer o que é o reino de Deus, leia constantemente Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. E você vai ter como base na sua vida o reino de Deus.
Você vai saber como agir, como Jesus Cristo agiu. Você vai saber como pensar, como Jesus Cristo pensou. Você vai saber ser obediente a Deus, como Jesus Cristo foi obediente a Deus. É assim que você vive o reino de Deus dentro de você, de dentro para fora. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Bom, agora que você já sabe como expor o reino de Deus, coloque ele em prática. Assim como eu tenho que colocar também em prática todos os dias. Shabbat Shalom a todos. Amém.